Graças a Deus parece que correu tudo bem e vamos continuar a orar por aqueles que não podem estar aqui por algum motivo, não é? Porque a gente sabe que às vezes, como dizem, não é? Quando a gente faz coisas como jovens, a gente mais tarde depois paga, não é? Como é aquela coisa em português? Quando a cabeça não tem juízo, não é? O corpo é que paga, não é? E às vezes a gente faz coisas, cai, ou isto ou aquilo, e a gente não pensa, isto está tudo bem, mas às vezes aquilo afeta a pessoa, não é? Então nós damos graças a Deus para os irmãos e as irmãs que estão aqui, e para aqueles que por algum motivo não estão. Nós sabemos que Deus está em controle de todas as coisas e que, como já foi falado e dito, nós temos que orar por aquelas pessoas que não estão cá e que talvez estão numa luta, não é? Como é que dizem em Moçambique, Alexandre? A luta continua, não é? Então nós continuamos com a luta, a nossa batalha. Quem é que não estava cá a semana passada? Quem é que não estava cá? Não é porque eu quero, não é? Só para eu saber, por causa de falar mais ou menos, só para todos estarem na mesma página. Em 1 Coríntios 13, eu não vou repetir, mas é só para as outras pessoas mais ou menos estarem na mesma página. 1 Coríntios 13, versículo 13. Versículo 13. Ok? Parece que a computadora... Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estas três, mas o maior destas é o amor. Os irmãos e irmãs sabem que a fundação e a base do cristianismo é o amor. As outras religiões que a gente vê, seja os muçulmanos, seja hindus, não têm a base, esta base que nós temos de amor. E é interessante que eu, como pastor, e para a irmã Zulmira e os outros que estão aqui, eu, como pastor, para o mês que vem, vou estar aqui nesta igreja 20 anos. 20 anos. Não é? E como igreja, o nome Nova Vida também vai fazer 20 anos. E, não é? Obviamente, os irmãos sabem que eu basicamente nasci na igreja, não é? Como criança, eu nem sei se a minha mãe até teve a mim na igreja, não sei. Eu não estava lá, mas a gente estava sempre na igreja, não é? E há várias pessoas que talvez até conhecem esse tempo. Agora, uma das coisas que a Bíblia diz, e nós conhecemos esse versículo, em Efésios, diz que a nossa batalha não é contra a carne, mas contra hostes espirituais, não é? Mas os irmãos que já estão aqui há muitos anos na igreja, quantos é que sabem que muitas vezes na igreja o nosso maior problema que a gente vê
é problemas entre irmãos e irmãs e filhos. E, não é? A gente cantava aquele coro: filho contra pais, irmão contra irmãos, mas a luta vem e passa, não desamines não, quem crê. Não é? Já viram que muitas vezes a área onde o inimigo ataca é trazer divisão entre crentes, entre pessoas que já estão... Eu até já vi pessoas que estão na igreja há anos e têm um problema com uma pessoa e não conseguem resolver. Todos nós, a gente fala, como eu falei a semana passada, a fé é o firme fundamento, é o início. Nós precisamos de fé. Mas o que é que foi a coisa que me afetou para eu ter fé? Foi o amor de Cristo. Não foi assim? Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, o que é que aconteceu? Nós sentimos o amor de Cristo. De tal maneira que mudou a nossa vida e a gente teve que aceitar esse amor. Alguns de nós que estamos aqui e conhecemos histórias, conhecemos de pessoas. Eu lembro sempre quando eu era jovem, irmão Fonseca falavam no irmão Oliveira, não é? Eu, não, obviamente, era muito pequeno, mas falaram que ele era um bêbado e um gangsta e tinha facas e tinha isto e tinha aquilo. Mas ele, quando ele veio a conhecer Jesus, parece que a mudança foi imediata, de um dia para o outro. Não é? Eu não estava lá, mas ouvia falar. E hoje em dia não se vê muito mudanças assim. Parece que as pessoas não têm uma experiência assim real. Talvez os filhos do irmão ou da irmã vêm à igreja porque o irmão e a irmã veio. E às vezes essas pessoas, não é? As pessoas sempre diziam, os que portam-se mal é sempre os filhos de pastores. Os que desviam mais, os que fazem coisas que não devia se fazer, é sempre os filhos do pastor. Mas sabem porquê? Porque muitas vezes nós, como filhos de pastor, os nossos pais querem que nós sejamos perfeitos. Porque nós somos um testemunho daquilo que eles pregam, não é? Então eu lembro quando era jovem, tinha que usar um fato, criança, e uma gravata, e portar sempre bem, não podia tratar os outros mal, não podia dizer palavras feias, não podia mentir, não podia... Então eu tinha que estar debaixo desta vida que se calhar nem era uma coisa que eu queria fazer. Eu queria ser rebelde, eu queria naquele tempo não se podia jogar futebol. Meu pai não deixava eu jogar futebol. E eu gostava muito, né? E eu tinha que mentir ao meu pai e jogar às escondidas. Porque o meu pai dizia que aquilo era do diabo e a gente não podia jogar. Então eu tinha que mentir e dizer, não, hoje tem uma reunião lá na escola dos alunos e eu tenho que ficar na escola. Mas era para jogar futebol, não é? E o meu pai, obviamente, os pais, parece que, e as mães, sempre sabem quando há um problema e conseguem cheirar ou ver, não sei, parece que sabem que há ali qualquer coisa. Então eu lembro um dia que estava a jogar um jogo e eu estava a atacar, a fintar-se e eles tropeçaram a mim e foi um penalti. E eu pus a bola, enquanto eu estava a pôr a bola assim para tirar o penalti, quando eu levantei a cabeça, o meu pai tinha o carro dele por trás dos golos. E ele estava a olhar para mim. Agora eu tinha dois problemas. Tinha que meter o golo e estava já a pensar numa outra tarefa que ia receber depois do golo. Então se os irmãos pensam que os jogadores na taça
mundial tinham problemas, eu até tinha mais. Porque tinha que meter o gol e estar com aquele pensamento. Tu vais morrer depois deste jogo. É o teu último jogo. Mas olha, eu meti o golo e depois também recebi a sorda, não é? Mas nós, muitas vezes, quando a gente nasce na igreja, a gente parece que não tem aquele amor, não é? Quando é para falar em línguas, eu já falei. Não é? Já foste ao culto? Eu já fui ao culto. Parece que a gente não tem aquele amor. Eu, há uns anos atrás, tive uma experiência assim de um homem que ele tinha muitas mulheres, era um drogado, e eu estava a guiar no meu carro e ele telefonou-me e ele disse assim, olha, eu recebi o teu número, alguém mandou-me o teu número e ouvi dizer que tu trabalhas com pessoas que estão possessas e que tu podes me ajudar. Eu estou aqui com uma arma e o meu pensamento é tomar a minha vida, porque eu já não posso mais. Eu sou infiel, sou drogado, sou isto, sou aquilo. E ele disse, mas eu estou a telefonar porque eu ainda quero dar ou ter esperança que Deus vai me perdoar. E para mim aquilo tocou muito, porque quando os irmãos veem aquele homem, ele é um homem grande e forte, português. E ele do outro lado a chorar, a dizer, eu já não sei mais o que fazer. É o fim da minha vida. Mas ele disse, mas eu creio que Jesus me pode perdoar. E hoje eu preciso de Jesus na minha vida. E quando eu orei, através do telemóvel, eu ouvi ele do outro lado a chorar, a chorar. E ele aceitou Jesus naquele dia. E de um dia para o outro, ele mudou completamente. Deixou aquela vida que ele estava a viver de mulheres e de drogas, começou a levar a família dele à igreja. Não era perfeito. E até hoje ele ainda tem coisas que eu gostaria que ele deixasse. Mas porquê é que na igreja essa área de amor à palavra, se nós somos crentes, nós devíamos viver, porque a palavra do Senhor fala sobre quando Deus nos perdoa, nós temos mais responsabilidade perante Deus. Talvez aqui há irmãos e irmãs, não conheço as histórias todas, que têm histórias que estavam a viver vidas, não é? Que não deviam viver. Mas quando tiveram aquele encontro com Jesus, parece que tudo mudou. E sentiram um amor. Quantas pessoas aqui tiveram uma experiência assim? Que sentiram um amor de Deus de tal maneira que não podiam deixar de crer. Não era uma religião, não era uma coisa forçada. Mas porquê é que nós pensamos e falamos, não, eu sou uma pessoa que crê, eu tenho fé. E há outros que dizem, eu tenho esperança. Há pessoas que não têm fé, não têm esperança no mundo. É tão triste fazer. Há um tempo atrás eu fiz um funeral que a família disse que o pai era ateu. Então a gente nem fez numa igreja, fizemos num cemitério. E nem ouvia cores, nem ouvia pregação, nem ouvia... Não podia-se falar sobre Jesus, porque os irmãos sabem que para mim aquilo foi tão difícil não poder falar sobre Jesus. Outra vez fiz um funeral que o homem disse que era ateu, mas queria fazer o funeral numa igreja. Então ele não podia ser mesmo ateu, porque ele ainda estava a pensar no caso de Jesus estar e ser real. Mas é tão difícil ver pessoas que nunca sentiram o amor de Deus. E é muitas vezes
é pessoas que têm mágoas, têm problemas familiares, têm problemas que não podem perdoar o irmão, ou não podem perdoar a esposa, ou não podem perdoar o sogro, ou não podem perdoar seja o que for. E vêm para a igreja e parece que estão a viver duas vidas. Estão a louvar a Deus, mas têm aquela mágoa de alguém que fez qualquer coisa, alguém que traiu, alguém que denunciou, alguém que roubou dinheiro, alguém que... Então estão sempre numa batalha e estão na igreja a cantar e a dizer: eu te amo. Mas aquele irmão, ele não deve estar aqui na igreja. E te louvo. Aquela também veio à igreja hoje. Como é que Deus pode deixar uma pessoa assim vir para a igreja? De coração. Eu lembro de uma vez uma pessoa vir ter comigo e disse: pastor, como é que tu podes deixar essa pessoa vir? Essa pessoa fez isto contra mim. Como é que essa pessoa pode vir aos cultos? E eu perguntei àquela pessoa: mas será que Deus diz que tem que haver exceção na igreja que eu não posso deixar? E eu conhecia essa pessoa que a filha dela tinha um problema e eu perguntei: e a sua filha que tem este problema, que está a viver com uma pessoa, ela pode vir à igreja? Sim, pastor, ela tem que vir ouvir o Evangelho. Eu disse: então a sua filha pode, mas aquela pessoa não pode. Não, mas é minha filha, eu amo a minha filha. Então, quando é nosso, a gente faz exceção e tem graça, não é? Misericórdia. Mas quando é outro, ele merece ser crucificado. Pastor, não sabe o que é que a pessoa fez contra mim. Pastor, não sabe o que é que ele fez contra o meu filho ou a minha filha. Pastor, não percebe. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, versículo 1 em diante, até o versículo 3. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Quem é que não gostava de falar línguas estranhas, falar até aquilo que os anjos falam, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. O versículo a seguir: e ainda os pentecostais gostam do dom de profecia. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Há pessoas que gostam de estudar e saber os mistérios. E ainda que eu tivesse toda a fé. Quantos de nós não queremos esta fé? De maneira tal que transportasse os montes. Os pentecostais gostam de ter esta fé, que falam em nome de Jesus, montanha, levanta-te e sai da minha vida. Não é aqui nesta igreja, é noutra igreja que eu conheço. E não tivesse amor, nada seria. Quem é que gosta de ser nada? Ninguém. Mas aqui a palavra diz: até se eu tivesse uma fé, se eu conhecesse, os mistérios todos, se eu conseguia profetizar, se eu fosse profeta, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me
aproveitaria nada. Então, pastor, o que é o amor? Bem, no versículo a seguir diz, o que é o amor? Versículo 4 diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. Seguir, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Ixi, Pastor Abel, não se irrita. E quando a gente tem aquele martelo e a gente vai para pôr um prego, irmão Monteiros, e a gente bate no dedo, tumba! A gente bate. O que é que a gente faz? Aleluia, 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 aleluia. Ou será que a gente fica irritados? Ou quando há aquele empregado lá na oficina que não faz o que devia fazer, a gente agarra no martelo. Agora isto está a ficar um bocado difícil, não é? Não se irrita e não suspeita mal. Versículo 6. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando nós ficamos irritados e dizemos, se Deus pudesse castigar aquela pessoa, ela merece ir para o inferno. Não, eu estou a olhar para o irmão, mas não fico preocupado. Ela merece ir para o inferno. Aquilo que ela fez a mim. Se nós temos uma atitude de dizer vai para o inferno, há um grande problema com o nosso amor. Quantos nós julgamos, quantos nós até quando a gente vai à igreja estamos a julgar e estamos a ver o pastor está a falar isto e está a dizer, e a gente dentro de nós, em vez de estar a pensar, Senhor, perdoa, porque eu lembro de alguém no seu momento mais difícil, ele olhou para nós enquanto ainda pecadores e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantos de nós temos orado isso para o nosso inimigo e dizemos, Senhor, perdoa-lhe. Ele não sabe o que está a fazer. Ela não sabe o que está a fazer. Perdoa-lhe. O que é que o outro versículo diz depois disso? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Os irmãos sabem que o poder mais forte do mundo inteiro é o amor. Jesus podia ter chamado os anjos e destruído os romanos todos. Mas ele sabia que ele tinha que morrer naquela cruz para salvar a todos. Os irmãos sabem que eu e o irmão e a irmã deviam estar mortos. Diga à pessoa ao seu lado, tu devias estar morto. Se calhar a gente até tem medo de dizer isso. Para dizer à pessoa ao nosso lado, tu devias estar morto. Mas a palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele não pareça. Então nós devíamos
está morto, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Irmãos, eu conheço pessoas que estão tão zangados uns com os outros e demoram dias, semanas. O marido está a viver naquele quarto ali e a esposa está a viver no outro quarto ali. Ou quando eles vão para a cama estão tão zangados que põem arame farpado no meio da cama para não conseguirem tocar um ao outro. A palavra de Deus, e nós cantamos: saberão quem somos nós, saberão quem somos nós, pelo amor saberão que nós somos dele, saberão quem somos nós. Quantos de nós estamos a viver através deste amor? Quantos de nós? A palavra do Senhor diz em Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Até aí está bom. Se eu perdoar, está tudo bem. Mas agora o versículo a seguir diz: se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Os irmãos sabem que quando nós temos uma ofensa, o problema é que até nós pedirmos perdão a Deus ou a essa pessoa, por exemplo, se eu tenho um problema com o nosso irmão João, ok? Nosso irmão João, se eu tenho um problema com ele, I'm just going to move down. E se eu tenho um problema, ele na igreja, quando eu estava a pregar, veio e ele chamou-me um careca. Ok? E ele disse: tu és mais careca que eu pelo menos tenho 3 cabelos aqui à frente, tu não tens. E eu agora fiquei com uma ofensa e eu estou a levar o nome do João comigo. O que é que acontece? Cada pessoa que me chama careca, depois disso, vai multiplicar a dor que eu sinto e o rancor que eu vou ter para este irmão, porque ele é que começou essa ferida. E quando eu tenho uma ferida, uma cicatriz, por exemplo, quando os médicos cortam, e eu tenho que deixar aquilo sarar, mas cada vez que alguém toca nessa ferida e ela ainda não está sarada, o que é que vai acontecer? Vai sangrar mais e talvez até vai ficar infectada, vai ficar pior, que eles podem ter que cortar o meu braço. E a palavra do Senhor diz que todos nós pertencemos ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, e quando eu faço algo contra este irmão, ou vice-versa, eu estou a fazer para o corpo todo. Quantos de nós, quando temos um problema, por exemplo, se a gente amagoou o dedo, a gente corta, quantos de nós imediatamente vamos pescar uma faca e cortamos esse dedo e dizer: isto está-me a doer, pumba? A gente nunca faz. Há um tempo atrás eu vi na televisão um homem que estava a andar nas montanhas e ele caiu. Ele caiu e ficou preso entre 2 rochas, mas ele estava no deserto.
E ele ficou lá dias. Começou a beber a água acabou. Agora ele estava a ter que tomar uma decisão. Como o meu braço está preso, o que é que eu vou fazer? Já gritei, já chorei. Ninguém veio. Ele agarrou numa faca que ele tinha e começou a cortar o braço dele. E ele cortou o braço para poder se livrar e poder ir viver, obviamente, sem braço. Mas quantos de nós, quando há um problema, a gente não pensa que quando, por exemplo, se eu tivesse uma ofensa contra o irmão e eu estou aqui a louvar a Deus com essa ofensa, não é só aquele irmão que está a sofrer, é a igreja toda. Porque quando eu estou com uma ofensa, Deus não pode se mover porque há pecado no campo. Deus disse, alguém pecou. David disse, mas porquê é que a gente não ganhamos esta batalha? Não é? Porque alguém roubou e escondeu e todos. E a gente pensa que eu estou com esta ofensa, este problema, só sou eu. Não é? Eu nasci assim e é de sempre ser assim. A palavra do Senhor até diz assim, diz, se eu venho à igreja e eu sei que o irmão João tem algo contra mim, eu tenho que deixar as minhas ofertas de dízimo e ter com ele e falar e dizer, irmão, porquê é que o irmão chamou-me um careca? Eu quero resolver esta situação antes de dar os meus dízimos, porque se eu não resolver, o meu dízimo não vai ser uma bênção, vai ser uma maldição. Não sei se eu devia estar a pregar isto, irmão Monteiro, se calhar já está muito calor, a gente fica com mais calor. Quando trouxeram aquela mulher que era uma prostituta, eles queriam ver o que é que Jesus ia fazer. E eles disseram, pela lei, a gente devia apedrejar. E o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Aquele que não tem culpa, ou atira a primeira pedra. E ele escreveu na terra. O que é que ele escreveu? De acordo com a palavra do Senhor, no Velho Testamento, quando alguém pecasse, Deus disse, o nome dessa pessoa vai ser escrito na terra, na areia, para todos verem. Então, quando Jesus estava a escrever na terra, ele estava a querer dizer, os vossos nomes estão aqui escritos também. Não é só esta mulher. E quando ele levantou-se, não estava lá ninguém. E ele disse, então eu também não te vou julgar. Quando a gente vê na palavra do Senhor, em 1 de João 4,18, os irmãos sabem que quando nós não amamos Deus como devíamos amar, o oposto de amor é o medo. Se eu estou na presença de Deus, se eu estou a sentir o amor de Deus a transbordar, eu não tenho medo daquilo que vai acontecer. Seja a minha família, seja o futuro, seja o que for. Porque quando é por isso que a palavra do Senhor diz, que a Noemi estava a mencionar, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Quando eu tenho medo do futuro, eu não vou ter dinheiro para viver, vai acontecer isto na minha vida, o Covid vai-me matar, isto vai... Quando eu tenho medo, eu estou a sair de fora do esconderijo do Altíssimo. E eu estou-me a abrir para o inimigo agora poder atacar. Porque a palavra do Senhor diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora. Lança fora. Porque o medo envolve castigo. Noutra palavra em inglês diz tormento. O medo envolve tormentos. Quantas pessoas aqui têm algo contra outras pessoas? E os irmãos e irmãs até têm tido essa experiência e não conseguem dormir porque aquela pessoa fez isto ou aquilo, ou roubou, ou tirou. E a gente é um martírio. Parece que a gente está a ser castigados. Há um ditado em inglês que diz, enquanto tu estás zangado, o teu inimigo dorme. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor diz claramente, a gente não tem tempo para ir lá, mas quando eu tenho uma ofensa, eu vou usar o irmão outra vez, desculpe lá, eu não tenho nada contra o irmão, mas quando eu tenho uma ofensa, por exemplo, este irmão estava errado naquilo que ele fez ou disse. Mas quando eu não perdoo, eu estou a querer julgar o que ele fez e Deus não pode julgar e Deus não pode fazer nada contra ele. Porque a palavra do Senhor diz que Deus diz a vingança é dele. Então, ele é que tem que ser o juiz e trazer justiça. Deus é que sabe o que é que este irmão merece ou não merece por aquilo que ele fez ou disse a mim. Seja irmão, seja entre esposo e Maria, os irmãos sabem que a palavra do Senhor diz em Pedro 3, diz que a maneira que eu trato a minha esposa pode afetar a resposta às minhas orações como homem. Então eu posso estar a orar e a dizer, Deus, dá-me um emprego, mas eu estou a tratar a minha esposa de uma maneira que não devia. A Bíblia diz que Deus não vai responder. Então, quando eu tenho uma ofensa, eu tenho um problema. Eu lembro de uma vez estar aqui a pregar num culto em inglês, e eu só estou a apontar, estava uma senhora assentada aqui. E essa senhora era uma pessoa de cor, mas ela, todos os trabalhos que ela foi, ela tinha, por exemplo, um empregado, um patrão branco que maltratou ela. E eu, quando estava a pregar, sem saber, quando eu preguei, eu olhei para ali. E eu disse, se vocês não perdoam os vossos patrões... E eu não sabia. Mas ela tinha uma. Então ela estava sentada com uma ofensa. E quando eu falei, porque a palavra do Senhor diz que uma ofensa é como, em inglês, é sparrow, pardal. É pardal? Sparrow. Vamos dizer um pardal. Então é um pardal que está à procura de onde ele pode pousar. Então, quando eu falo uma coisa, maldição, e se o irmão e a irmã deixa isso vir sobre a sua vida, vai afetar. É por isso que a palavra do Senhor diz que todas as armaduras feitas contra nós não vão prosperar. E quando alguém fala algo contra nós, uma maldição, nós, em nome de Jesus, temos que vir contra isso. Em nome de Jesus. Será que Jesus não tinha o direito de amaldiçoar todos nós que pusemos ele na cruz? Não foi os judeus, fomos todos nós. Todos nós. E ele disse, Pai,
perdoa-lhes. E nós que estamos aqui, talvez o nosso pai ou a nossa mãe fez algo contra nós como crianças, tratou-nos de uma certa maneira. Eu tenho visto jovens que o pai ou a mãe fez isto ou fez aquilo, ou disse uma palavra e disse: tu és tão estúpido. Uma vez estava aqui ao lado e já disse a alguns irmãos e chamaram-me, a polícia chamou-me porque havia aqui nestas flechas aqui ao lado um homem que estava possesso. Ele estava tão possesso que ele estava nu, só nas cuecas, e ele corria lá para a rua e batia em qualquer pessoa que ele encontrava, ele batia nessa pessoa. E depois ele corria, voltava lá para as flechas. Quando ele chegou nas flechas, ele ia e ele batia nas janelas. Batia com a mão assim. Partia os vidros e ele cortava a mão. E ele lambia assim o sangue. E quando eu cheguei lá, a polícia estava a sair. E eu disse: não, vocês chamaram? E eles disseram: a gente não pode ajudar esta pessoa. Ele é um maluco, a gente não pode fazer nada. Quando eu fui lá em cima, ele era africano, o pai dele se calhar era deste tamanho. Estava no quarto ao lado, estava a tremer, não sabia o que fazer. E quando eu entrei, ele deu um soco, um murro, não sei como é que se diz em português. Quando eu entrei, ele bateu na parede assim, com tanta força que esta parte, a mão, saiu. E ele veio ter comigo e ele falou numa voz estranha e disse: quem é que tu és? E ele disse: hoje tu vais morrer. E ele em frente de mim meteu aquilo para trás assim, sem gritar, sem... E depois ele correu, bateu num vidro, agarrou no vidro, cortou-se, veio ter comigo, cortou assim e lambeu e disse assim: today you're going to die. E quando a pessoa deixa a carne tomar posse, a minha carne estava com medo, mas o meu espírito estava como um guerreiro. E o Espírito Santo diz assim a mim: a maneira de tu ganhares esta vitória é diz à esposa dele e à filha dele para irem ter com ele. E isto demorou um tempo, eu só estou por causa do tempo a cortar. Diz a ele: papá, eu te amo. E a esposa foi e disse: marido, eu te amo. Quando elas falaram essas palavras de amor, parece que houve uma coisa que mudou nele. E ele olhou, foi e sentou-se e deitou-se no sofá. E depois ele apontou para mim e disse assim: eu não sei o que é que tu tens, mas tu és diferente. Mas estava numa voz assim: eu não sei o que tu és, mas tu és diferente. E depois naquele momento ouvi outra voz a dizer: pastor, ajuda-me, eu não consigo ver livre deste demónio na minha vida. Pastor, ajuda-me. Deixa ele vai morrer. E quando ele disse: eu não sei o que é que tu tens, tu estás ou és diferente. Naquele momento o Espírito Santo disse: agora expulsa esse demónio. E quando eu comecei a orar, este homem pulou daquele sofá e ele fugiu para o quarto. E o pai naquele momento estava com medo, a gritar, e ele fugiu para o quarto. E quando eu orei, ele foi liberto. E ele partiu todos os vidros dentro de casa com uma vassoura, com socos. E quando ele saiu daquele estado, ele olhou e disse: o que é que aconteceu aqui na minha casa? O que é isto? Quem é que partiu isto tudo? Mas o amor foi aquilo que deu vitória.
o amor. Quantos de nós temos algo contra pessoas, seja na nossa família? Irmãos, já pensaram o que é, irmão? Já que somos agora amigos. Já pensaram o que é eu ser um crente e um dia vir perante Deus e dizer: Senhor, eu te conheço. O Senhor diz para trás de mim: eu nunca te conheci. Porquê? Porque a gente rejeitou perdoar alguém. Imagina, a gente vive a vida toda como crentes. E eu vejo crentes da igreja que alguém fez algo contra e eles não querem perdoar. Já vi pessoas a morrer e não conseguem morrer porque não estão a perdoar alguém. E Deus, na sua misericórdia, não deixa eles morrer. Eu já vi pessoas a dizer: ok, eu vou perdoar. E naquele momento morrem. Irmãos, não vamos deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Talvez o seu pai ofendeu, talvez o seu irmão, talvez o seu vizinho, não sei. Mas quando a gente tem uma ofensa em todos os lugares, e aquela mulher que estava ali, ela não conseguia arranjar um trabalho porque ela odiava os homens brancos que maltrataram ela. E ela veio ter comigo e disse logo no fim do culto: porquê é que tu apontaste para mim? Quando... Eu disse: eu não apontei. Não, olhaste para mim quando falaste essas palavras. Eu disse: olha, desculpa, eu olhei naquele momento. E quando ela pediu perdão e ela perdoou aquelas pessoas que maltrataram, a semana a seguir, ela arranjou logo um trabalho. Porquê? Porque ela deixou a ofensa e agora Deus pode agir. O irmão pode estar a orar por seus filhos, mas tem uma ofensa, Deus não vai agir. O irmão pode estar a dizer: Deus abençoa as minhas finanças, mas tem uma ofensa, seja pequeníssima, e diz: isto não é importante, eu só disse aquilo, não é importante. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que a gente quer continuar no tormento? Vamos só terminar com este versículo. Lucas 6, 27 e 28. Lucas 6. Ok? Mas a voz que ouvis, digo. Quem é que está a ouvir aqui? Estão a ouvir? Ok, então o Senhor está a falar com vocês. Amai os vossos amigos. O quê? Inimigos? Como é que eu posso amar o meu inimigo? Fazei bem aos que vos... Fazer bem? É impossível. Eu não posso fazer bem. Pastor, aquele homem... Ai, se o pastor soubesse, se eu tivesse aqui um martelo, eu... Graças a Deus, Deus é bom pastor. O versículo a seguir diz: bendizei aos que me maldizem. Como é que eu posso falar uma bênção? Há pessoas que trabalham para um patrão e dizem: aquele homem nem me paga o dinheiro, que ele vai para o inferno, que este negócio fecha. E amanhã fecha e eles já não têm emprego. E foram eles que amaldiçoaram aquela companhia. Depois dizem: mas Deus, eu pedi-te um trabalho e agora perdi o trabalho. Bendizei àqueles que maldizem. E orai pelos que... Orai. Senhor, eu te peço por aquela pessoa que
está a dizer estas coisas. Senhor, abençoa, Senhor. Eu te peço, Senhor, ajuda. Eu não sei porque é que a pessoa fez. Irmãos, Deus não vai responder uma oração e dizer: Senhor, eu te peço, manda lá um ladrão para bater naquela pessoa agora. Senhor, ela merece, ele merece que ele possa ter um desastre a caminho. Senhor, tu sabes o que é que ele fez, eu não posso perdoar. Senhor, que ele possa tropeçar e partir o nariz, em nome de Jesus. Quando a gente tem uma ofensa, Deus não pode fazer um milagre. Porque, sabem, a situação é esta. Quando eu ver este irmão e eu perdoar, eu agora já não tenho ofensa e eu estou livre. E ele agora, perante Deus, eu estou a usar como exemplo, é que vai ter que dar contas a Deus. Mas eu agora estou livre. Quando as pessoas falam mal e dizem tu és careca, eu não tenho problema. Porque Deus criou-me assim. E por acaso, na Bíblia até diz que Eliseu, quando falaram mal de que ele era careca, ele amaldiçoou e vieram ursos e mataram aquelas crianças. Então, eu não tenho problema. Eu sirvo o mesmo Deus. Mas Deus é que tem que trazer aquela justiça sobre. Nós não somos os juízes, Ele é que é. A gente não sabe o porquê. Porque é que aquela pessoa, se calhar esse irmão chamou-me careca porque ele estava a sentir-se insignificante, ele estava-se a sentir mal, então falou mal para ele sentir-se melhor, porque agora fez troça de outro careca. Mas o problema é que ele não resolveu o problema que ele tinha. E às vezes a gente julga porque a gente não sabe a história, a mágoa, o problema que essa pessoa... Talvez aquela pessoa foi violada, talvez aquela pessoa, o pai era um bêbado e batia todos os dias. E a gente fica logo... Irmãos, todos nós estamos debaixo de construção. Nós não chegamos ou não devíamos estar, se somos crentes há 20 anos, nunca devíamos chegar a um ponto de pensar, eu já cheguei, já sei tudo, já fiz tudo. Não. Ai de nós, se a gente não deixa o Senhor mudar a nossa vida. Nós todos devíamos estar com um cartaz aqui à frente a dizer, debaixo de construção. Irmãos, eu faço erros. Mas o irmão e a irmã também fazem erros. A palavra do Senhor diz que a gente não devia tirar a trave, não é? A trave do olho de outra pessoa. Imagina uma trave. A gente olha para os outros e diz, olha para ele, o que é que ele fez? E nós devemos começar a olhar para nós. Então, nesta manhã, ao terminar, o título desta mensagem é O Poder do Amor. Há pessoas aqui com mágoas por aquilo que o patrão fez, os pais fizeram. E eu sei que a gente pode dizer, mas eu tenho que honrar o meu pai, mas o seu pai bateu e maltratou há anos atrás, e talvez até já não esteja vivo, mas continua. Eu lembro de ter aqui uma irmã que veio ter comigo e ela fez um erro. Ela fez um erro como jovem, ela dormiu com um jovem, o jovem ficou grávida. E quando ela foi a casa, disse à mãe, a mãe arrumou a mala dela, pôs na rua e disse, nunca mais quero ver a ti aqui. Na minha casa, tu já não és a minha filha. E sabem o que é que aconteceu? Ela tinha uma mágoa, ela nunca perdoou a mãe. Sabem o que é que aconteceu com ela? Aquela filha que ela teve, fez a mesma coisa a ela que ela fez à mãe dela. Essa filha ficou grávida. E sabem o que é que ela fez? Em vez de perdoar, disse ela, rua. E veio ter comigo e a minha esposa e disse, eu preciso de ajuda, a minha filha não me ama.
E eu disse, mas tu puseste ela fora de casa, o que é que tu queres que ela faça? Mas a minha mãe fez a mim. Então na Bíblia diz que tens que fazer o que a tua mãe fez? Às vezes a gente diz, julgamos os nossos pais porque a gente não sabe a dor ou o problema que eles tiveram com os pais deles. E o problema é que quando a gente deixa essa mágoa ir para a segunda, a palavra do Senhor diz que pode ir até a 4ª geração, a maldição. E o problema é que fica pior. Se a gente não perdoa, eu conheço irmãos crentes que não deixam os filhos visitar os outros porque há um problema. E aqueles filhos nascem com essa mágoa, esse problema. Nunca vão visitar os primos ou nunca vão porque os pais têm um problema. E são pessoas que dizem que são crentes. Irmãos, como é que isso pode ser a palavra de Deus? Nunca! A palavra do Senhor diz, se for possível, vivem em paz com todas as pessoas. Se for possível. Vamos neste momento analisar o nosso coração e deixar que o Espírito Santo fale. Eu não sei e nem quero saber se o irmão e a irmã não querem devolver isso. Mas há pessoas que talvez fizeram coisas, há coisas que até os nossos filhos fizeram e nos têm magoado. E a gente está a orar para a salvação deles, mas ainda tem uma mágoa. A gente ainda tem um problema contra o nosso filho, ou o nosso pai, ou o nosso avô, ou o nosso... E nesta manhã o Senhor está a chamar o irmão e a irmã, porque não é uma coisa natural, tem que ser um amor subnatural. Dizer, Pai, nesta manhã eu escolho perdoar essa pessoa. E quando nós perdoamos, nós agora aí estamos a nos libertar dessa ofensa. E aí Deus pode operar. Aí Deus pode restaurar-se. Há irmãos e irmãs aqui que parece que estão sempre a bater contra uma parede e às vezes é por causa de falta de perdão. Então nesta manhã eu não vou pedir para vir à frente, mas talvez no lugar onde esteja. Talvez a gente até maltrata os nossos familiares, a nossa esposa ou o nosso marido, porque a gente está-se a sentir irritado com o trabalho ou com outras coisas e a gente fala coisas. Irmãos, essa pessoa é uma criatura de Deus. Às vezes eu até tenho falado coisas para o meu filho porque eu estou zangado por causa de uma outra coisa e o Espírito Santo traz convicção e diz: porquê é que tu falaste dessa maneira? Não é a culpa dele. E eu tenho que ir ter com o meu filho e dizer: Caleb, perdoa-me, não é a tua culpa, eu estava zangado. Eu não sou perfeito, irmãos. Mas aquele que é perfeito está a viver dentro de mim. E Ele me quer aperfeiçoar para eu ser mais e mais. Talvez nesta manhã o Senhor, o Espírito Santo está a falar assim e a dizer-se: tu precisas de perdoar-se para ver-te livre dessa maldição. Se há aqui alguém, eu vou pedir só para pôr de pé. Eu não vou chamar, eu não vou dizer. Mas nesta manhã Deus está a trazer uma convicção e a falar ao seu coração. E talvez até esteja a trazer alguém, até alguém que já morreu. Mas está sempre com essa mágoa. Se ele não tinha feito aquilo, se o meu pai não tinha dito isto, se ele... Obrigado por as pessoas que têm coragem e estão a pôr-se de pé. Eu não quero saber, eu não quero perguntar só se a irmã ou o irmão pois quer vir ter comigo. Mas isto é para a gente, perante o homem, perante Deus, dizer: Senhor, nesta manhã eu escolho perdoar-se. Meu esposo, meu filho, minha filha, minha avó, meu avô.
Talvez até alguém que tocou em si quando era uma jovem pequenina. Alguém que veio, tocou em si, não devia ter feito isso. E tem guardado isso está a afetar o seu casamento, isso está a afetar tantas coisas. Ponha-se de pé nesta manhã e tome uma escolha. Talvez aquele homem que veio com uma arma e disse, dá-me o teu dinheiro. E a gente até tem a cara dessa pessoa em frente de nós. Mas se a gente continuar com essa ofensa, o inimigo vai nos trazer martírio por causa do medo. Mas quando a gente tem o perfeito amor de Deus, isso começa com perdão. Mais alguém, eu vou terminar. Eu sei que há algumas pessoas que estão a batalhar, eu não vou chamar assim, eu não vou pedir. Mas nós temos que quebrar essa maldição, essa ofensa que o inimigo trouxe através dessa situação. Eu vou pedir só para levantar as suas mãos, como se esteja a entregar essa ofensa, esse problema. E diga comigo nesta manhã, Senhor, eu escolho entregar esta ofensa a Ti. Perdoa a pessoa que está no meu coração agora. Mas eu também, Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar aquilo que essa pessoa fez a mim. E como Tu disseste na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu escolho nesta manhã perdoar-se, em nome de Jesus. Como Tu perdoaste a mim, eu entrego esta pessoa e eu não vou preocupar-me mais nesta situação, porque Tu vais julgar, Tu é que vais tratar desta situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos só ficar de pé. Eu acho que a gente cantou um coro, não sei se o Samuel e eles estão ali, mas vamos só terminar em oração. Pai, eu Te agradeço por cada pessoa aqui e que a gente não possa só falar com palavras. Às vezes nós temos que tomar um passo de ação, Senhor. Às vezes, como a Tua palavra diz, se a gente sabe que o irmão tem algo contra nós, vamos ter com essa pessoa e resolver essa situação, Senhor. Se há uma oportunidade, seja os nossos filhos, seja, Senhor, que a gente não possa olhar para eles e julgar, porque Tu é que és aquele que vais julgar. Tu é que és justo, nós não somos, Senhor. Eu Te peço que Tu possas operar. Senhor, há aqui lares, há famílias que precisam de ser restauradas. Há pessoas que não dormem porque estão a pensar naquilo que o outro fez ou disse. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que o poder do Teu amor possa vir sobre eles agora, Senhor. E que possam sentir um abraço do Teu Espírito. E possam sentir aquele amor que Tu mostraste na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Não esquecer, irmãos e irmãs, que no dia 3 nós vamos começar o jejum e oração. A gente vai ter aqui um culto nessa sexta-feira de oração, aqui à noite, normalmente em inglês. O irmão e a irmã, se quiser, pode juntar-se. Vai ser por 10 dias e vamos terminar no dia 12. Aqueles que quiserem ou podem,
talvez porque têm certas coisas, diabetes ou isto ou aquilo, e não podem deixar de tomar certas coisas, mas façam uma escolha e diga: eu vou jejuar disto, do telemóvel, de telenovelas. Vamos começar na sexta-feira que vem. Junte-se a nós para Deus dar vitória. Se houver alguém que trouxe uma oferta para o pastor Marilton, por aquele anúncio que fizemos, daquele fogão que ele precisa de comprar de gás, porque o deles está danificado, está velho, pode vir ter comigo e depois eu vou entregar a ele. Ele infelizmente não pôde estar aqui, mas ele pediu para eu fazer esse apelo. Se alguém sentir no seu coração e quer dar alguma coisa, assim pode fazer para eu depois mandar para ele. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Obrigado.